Bom dia, queridos alunos. Então, na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre a geosfera, ok? Nesse slide aí, um slide para situar você exatamente do que nós já vimos e do que veremos hoje, ok? Temos então aí a atmosfera, que nós já estudamos, que é a esfera que representa todos os gases do nosso planeta, ok? Temos a hidrosfera, ok? Também já estudamos a hidrosfera, que é a esfera que representa toda a parte líquida do nosso planeta, ok? Temos então a biosfera, que representa todas as regiões habitadas por seres vivos. E temos aí então a litosfera, que faz parte da geosfera, que nós estudaremos agora. Lembrando que a geosfera, então, é a esfera que representa toda a parte rochosa do nosso planeta, ok? Próximo slide. Então, vamos falar aí da geosfera, e esse é o modelo da estrutura interna do planeta, ok? Temos a crosta terrestre, também chamada de litosfera, camada intermediária, que é o manto, e o núcleo, que está dividido em núcleo interno e núcleo externo, ok? A crosta terrestre aqui, ela surgiu com o resfriamento do magma há cerca de 4,5 bilhões de anos, onde esse magma se resfriou, né? Se cristalizou e formou as rochas que temos hoje, correto? Então, vamos lá. Essa crosta terrestre, também chamada de litosfera, é então a camada rochosa da Terra, é a camada superficial, onde você está pisando nesse momento, tudo bem? Já o manto, a camada intermediária, é formada por rochas derretidas, que recebem o nome de magma. Ela ocupa cerca de 80% do volume do planeta e fica logo abaixo da litosfera, correto? Então é a camada intermediária. E temos aí o núcleo dividido em núcleo externo e núcleo interno, correto? Temos que no núcleo externo nós temos ferro e níquel, ok? Em estado líquido. E no núcleo interno, nós temos também ferro e níquel, porém em estado sólido, ok? Por isso, devido a essa constituição de níquel e ferro, é também chamado de NiF, ok? Próximo slide. Apenas a título de conhecimento, eu deixo para vocês, então, a composição da litosfera, que nós temos a camada cial, na parte da crosta continental, que é formada por silício e alumínio, por isso o nome cial, Si de silício, Al de alumínio, ok? Já na costa oceânica, nós temos uma formação predominante de silício e magnésio, por isso é denominada camada cima, tá ok? Então, existe atividade vulcânica no fundo do mar? Sim, existe sim, meu querido. Existe e muita atividade vulcânica. Inclusive, essa atividade vulcânica acaba, então, muitas vezes, dando origem às ilhas de origem vulcânica, né? Então, vou te dar um exemplo aí, bem tranquilo disso aí, tá? Uma ilha vulcânica que nós temos no Brasil aí
é o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Tudo bem? Então, esse arquipélago é um arquipélago formado devido à ação vulcânica no fundo do mar. Correto? Temos muitas outras aí. Você tem no Brasil a Ilha da Queimada Grande, né? Nesta ilha de origem vulcânica, nós temos muitas serpentes, né? São as serpentes mais venenosas do mundo, né? Que é a serpente ilhoa. E lá você tem uma média aí de 5 serpentes por metro quadrado. É só uma curiosidade, tá? Essa Ilha da Queimada Grande fica lá em Itanhaém, tá? Uma cidade de São Paulo. Fica a 35 quilômetros da costa. E não é permitido para visitantes, tá ok? Só pessoal técnico especializado, correto? Então, no Brasil inteiro nós temos aí ilhas vulcânicas, né? No Japão tem a Mikakijima, temos nos Estados Unidos a ilha do Havaí, correto? Então vamos seguir adiante aí com o próximo slide. Nessa imagem, então, veremos a temperatura no interior da Terra. Temos que na crosta terrestre, espessura de 5 a 10 quilômetros nos oceanos e de 30 a 70, 80 quilômetros nos continentes, a temperatura pode chegar a 400 graus Celsius. Já no manto, a profundidade pode chegar a 2.900 quilômetros. A temperatura também é muito alta, podendo chegar a 4.000 graus Celsius. No núcleo externo, que possui uma profundidade inicial de 2.900 quilômetros, podendo chegar até 5.150 quilômetros, a temperatura é de 4.000 a 5.000 graus Celsius, correto? Já no núcleo interno, a profundidade é de até 6.371 quilômetros e a temperatura pode chegar de 5.000 a 6.000 graus Celsius, correto? Você sabia que a temperatura na camada externa do Sol, que é chamada de fotosfera, pode chegar a 6.000 graus centígrados? Isso é verdade. Já no núcleo, a temperatura do Sol pode ultrapassar os 15 milhões de graus centígrados. Muito interessante, né? Legal. Então fica a pergunta: mas como o homem sabe como é a Terra por dentro se ele nunca foi até o centro? De fato, o homem nunca chegou ao centro da Terra. Mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos, que são os profissionais que estudam as propriedades físicas da Terra, com auxílio, evidentemente, de equipamentos científicos específicos, ok? Então, através desses estudos, eles chegaram à conclusão sobre as características de cada camada interna do planeta, ok? Em 1970, a extinta União Soviética realizou um projeto onde conseguiu perfurar 12,2 quilômetros rumo ao centro da Terra. Apenas 12,2 quilômetros. Mesmo assim, essa é considerada a maior profundidade escavada pelo ser humano. E ele levou nada mais que 20 anos para realizar esse projeto. E teve que desistir porque a temperatura chegou a 180 graus centígrados, o que não era esperado. Eles imaginaram que a perfuração a 15.000 metros seria de 300 graus centígrados, o que tornaria impossível o trabalho das brocas, correto? Mas ainda existem alguns projetos que têm
pensado ainda sobre isso. Seguindo para o próximo slide. As rochas são agregados sólidos que ocorrem naturalmente no ambiente. Ela é constituída por um ou mais minerais, correto? Então, o que são os minerais? Bom, os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente. Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Existem cerca de 4.000 diferentes tipos de minerais, mas somente cerca de 100 deles são mais comuns e apenas cerca de 30 formam as rochas. E esses minerais são denominados minerais formadores de rocha. Diferentes rochas contêm proporções variadas de um ou mais minerais. Então, os minerais são extremamente importantes, pois esses mesmos sais minerais fazem seu organismo funcionar perfeitamente. E nós adquirimos esses minerais dos alimentos, substâncias comestíveis sólidas e líquidas, como a água, que também possui sais minerais diluídos. Como exemplo da importância dos minerais, citarei apenas 2 exemplos básicos para você, apenas aí a título de conhecimento adicional. Por exemplo, você tem o cálcio, que forma seus ossos e dentes. Caso exista uma carência de cálcio no seu organismo, você sofrerá uma doença chamada osteoporose. Resumindo, seus ossos ficarão fracos e você poderá sofrer fraturas, que é quando você vai lá e quebra um osso, correto? Um outro exemplo que eu deixo para você é sobre a quantidade de ferro no seu organismo. Se você sofrer uma carência de ferro no seu organismo, você será acometido por uma patologia, uma doença chamada de anemia. Ok? Com isso você vai ter todos os sinais e sintomas referentes a essa doença. Correto? Quer ver então um mineral que você come todos os dias aí na sua casa? É o sal de cozinha, nosso cloreto de sódio, que é o mineral halita. Em alguns lugares o sal vem do mar, em outros ele vem das minas de sal subterrâneas. Correto? Então, concluímos aí que os minerais são a matéria-prima que estão presentes em praticamente todas as atividades e aspectos humanos que possamos imaginar. Correto? Desde o sal de cozinha, o talco do bebê, a cerâmica, os pisos aí da sua casa, né? Até mesmo os ossos que sustentam o seu corpo são parcialmente formados por minerais. Muito interessante, não é mesmo? Então, vamos finalizar aí. Existem 3 tipos principais de rochas, correto? E essas rochas são classificadas de acordo com sua origem, isto é, a partir do processo que resultou na sua formação, correto? Nessa divisão, existem 3 tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. No primeiro vídeo que eu enviei, nós estudamos cada uma dessas rochas, ok? Finalizamos por hoje, até a próxima aula.